Olá, no vídeo de hoje eu irei falar sobre kit de transmissão, também conhecido como kit de relação. Todas as dicas que eu irei passar neste vídeo é para você ter a relação da sua motocicleta sempre lubrificada, sempre em boas condições para que ela venha durar muito mais tempo. E não se esqueça do nosso super curso de mecânica e elétrica de motocicletas 100% online, passo a passo, onde você vai aprender desde o zero, desde como mexer na suspensão traseira, dianteira, motor, sistema elétrico, todo o sistema mecânico e elétrico da motocicleta passo a passo. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, o link, na verdade, na descrição do vídeo para você acessar o nosso site e ter melhores informações, tá certo? E você que não é ainda inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação. Não esqueça de deixar aquele like, pois eu vou contar com o seu, tá certo? E vamos lá a mais um super vídeo da Futuri Motos, a melhor escola de mecânica de motocicletas do Brasil. Nós já sabemos que o motor é ele que vai produzir toda a energia mecânica para que a motocicleta ela venha se deslocar. Eu acho que, se não me engano, foi em 2 vídeos passados que eu falei algo a respeito disso. Mas só reforçando, o motor ele vai transformar a energia térmica, isto é, a energia da queima, em energia mecânica. Só para você entender o raciocínio até essa energia mecânica chegar até aqui. A gente observa que aqui na ponta do eixo secundário, aqui nós temos o pinhão. E ele, por sua vez, está montado aqui por cima, olha, só ao redor, a corrente, e aqui na ponta é conectada a coroa. Observa como vai acontecer essa transmissão de energia. O pinhão ele vai ficar conectado no secundário, como eu falei para você ainda há pouco, e o secundário, esse secundário, ele faz parte da caixa de marcha do motor, tá ok? Isso você aprende no nosso treinamento. E quando, por exemplo, se engata a primeira marcha, quando você pisa no pedal e se conecta à primeira marcha, toda a energia do motor transmitida aqui por dentro vai sair através do secundário. E quem vai estar conectado no secundário? O pinhão, correto? O pinhão. Então, o pinhão ele vai girar no sentido anti-horário, ok? Consequentemente, a corrente vai estar conectada no pinhão, então a corrente ela vai fazer a interligação entre o pinhão e a coroa. Veja só, o motor está nessa posição, neste ponto. A roda está um pouco mais atrás. Então, tem que existir algo para interligar o pinhão com a coroa, para que haja essa transmissão de energia. E esse elemento é a corrente, tá certo? Então, o kit de relação, pinhão, corrente e coroa vai ter esta finalidade de transmitir toda a energia fornecida pelo motor para a roda. E como a roda está em atrito com o solo, na hora que a corrente tracionar a coroa, e ela, por sua vez, está acoplada aqui na roda, quando a corrente tracionar a coroa, a mesma irá tracionar a roda. Como a mesma está em atrito com o solo, irá fazer com que a moto ela se desloque. Então, essa é a função do kit de relação da sua motocicleta, certo? Transmitir a energia mecânica do motor para as rodas, beleza? Então, esta é uma pequena introdução para você realmente entender, porque aqui no canal, certo? E no curso também, você aprende as coisas da maneira correta. Agora eu irei aproximar a câmera para eu lhe mostrar como você deve verificar a folga da corrente, certo? Do kit de relação da sua motocicleta, como você deve identificar se o kit de relação já está na hora de fazer a substituição ou não, por que acontece esse desgaste na transmissão e há necessidade de esticar essa corrente através aqui do esticador, por que esse desgaste acontece, por onde, o que vai acontecer, certo? Onde vai se desgastar para que a corrente fique frouxa e muito mais dicas que eu irei passar para você agora. A primeira dica é como você deve identificar se está na hora de fazer a substituição do kit, ok? Lembrando que você não pode trocar apenas a coroa, apenas a corrente ou apenas o pneu. Você tem que trocar
a relação por completo. Você vai vir aqui nessa parte, nessa região da corrente, certo? E você vai fazer esse movimento aqui para verificar, ó, a folga que existe nessa região. Como essa motocicleta não tem muito tempo de uso, então aqui a folga vai ser, olha, quase mínima, certo? Vai ser quase zero. Beleza? Então, quanto maior o desgaste for no seu kit de relação, essa folga aqui, ó, quando você tentar puxar aqui para cima, vai ser maior. E quando você observar um espaço entre a corrente e a coroa, certo? Um espaço mais ou menos de uns 5 milímetros, está na hora de fazer a substituição, tá certo? Então, esta daqui é a primeira dica. Agora, um outro detalhe. Essa corrente, no caso dessa Factor, ela não tem anel O-ring, ou O-ring, certo? Também conhecido como retentor aqui dentro. Então, como ela é constituída apenas de metal, quando você for lavar esta corrente, você pode lavar com gasolina, pode lavar com querosene, certo? Pode lavar com diesel. Qualquer um desses derivados de petróleo, você pode lavar ela que não vai ter problema algum. Tanto a corrente, como a coroa e o pinhão. Agora, se a sua motocicleta tiver anéis de vedação aqui dentro, claro que aqui não vai dar para ver, ele fica aqui e aqui nessa região, na lateral, e esses anéis, eles vão impedir justamente a entrada de impurezas, tanto como a entrada de água. Isto é, você que tem um kit de relação que tem esse tipo de anel, certo? Anel de vedação, ou O-ring, também conhecido, esse kit ele vai ter uma maior durabilidade, certo? Porque vai impedir a entrada de impurezas e água para dentro aqui do elo da corrente. O pino, esse pino aqui dentro, vai estar vendo esse pino? Esse pino vai estar interligado aqui dentro. Então, ele vai eliminar a entrada de impurezas aqui pela lateral. No caso dessa daqui, vai estar sempre entrando impurezas, ok? Beleza, então, essa é a dica. Se a sua corrente não tiver, a maioria dessas motocicletas de baixa cilindrada, 150 até 150, elas não têm este anel. Então, você pode lavar com diesel, gasolina, querosene, certo? Agora, se tiver o anel de vedação, o retentor conhecido, mas o nome mesmo é o O-ring, você deve ter bastante cuidado e na hora da limpeza você deve fazer uma limpeza rápida. Como você sabe, o kit de transmissão ele vai fazer um esforço tremendo, certo? Então, caso ele não esteja lubrificado, a tendência vai ser o desgaste aqui dos pinos, só que da parte interna, porque como a corrente vai estar girando, então ela vai entrar em superaquecimento. O desgaste sempre vai acontecer na área onde há atrito, certo? Então, todos esses pontos aqui desses pinos, juntamente com essas pequenas placas, elas vão estar em movimento, então vai ocasionar o desgaste desses pinos, certo? Fazendo com que a corrente ela se alongue, se estique. Outro detalhe também que devemos sempre estar atentos é para a condição dos dentes da coroa, tanto da coroa também como do pinhão. Porque se eles começarem a ficar um pouco mais finos, é um indicativo de que o kit de transmissão já está bem próximo do fim de sua vida útil, certo? Então, fica ligado nesses pontos, aqui nos dentes da coroa e, no caso da folga que vai ser gerada caso a sua motocicleta não seja lubrificada, melhor dizendo, caso o kit de transmissão da sua motocicleta não seja lubrificada dentro do tempo pré-determinado. Agora, existe período certo para fazer a inspeção e a limpeza? Vai depender muito, certo? Vai depender muito de como você vai rodar, onde você vai rodar. Concorda comigo que se você rodar numa estrada sem asfalto, vai entrar cada vez mais impurezas? Se você começar a rodar, por exemplo, um dia de chuva, a água vai começar a retirar o lubrificante da sua corrente. Então, não existe um tempo pré-determinado para você estar esticando ou lubrificando a sua corrente, certo? Você sempre tem que estar inspecionando. E para os motociclistas que têm um pouco mais de experiência, quando você começa já a andar na sua moto, você já percebe que ela já não consegue já rodar macia, certo? Ela não consegue rodar macia. Mas é sempre bom estar o quê?
verificando se há necessidade de lubrificar ou não. Beleza, agora como você pode verificar a folga da corrente? Você vai ter que ter uma régua, de preferência uma régua de aço, para você ter ela por muito tempo. Se você não tiver uma de aço, pegue uma régua de plástico. Então, por exemplo, a folga deste modelo aqui da Factor, ela tem que estar entre 40 e 50 milímetros. Olha só, eu deixei ela aqui um pouco esticada. Veja o que vai acontecer. Você põe aqui a régua como referência essa ponta, juntamente faceada aqui com esse lado aqui da corrente, certo? Você vai pressionar aqui. Então, aqui está dando 20 milímetros, tá ok? Ou 2 centímetros. Então, esta corrente está o quê? Super apertada. Então, ela vai ter um desgaste acelerado tanto da corrente como da coroa e do pinhão, certo? Então, tem que afrouxar a corrente e levantar ela até, no mínimo, aqui no 4 centímetros, que é igual a 40 milímetros, beleza? Então, é só para mostrar para você quando acontece da corrente estar esticada. E se tiver frouxa, ela vai passar dos 40, 50 e vai até 60, tá certo? Então, nesse caso, é 40 a 50 milímetros. Veja na sua moto, no manual da sua moto, para ver a folga da sua. Referente à lubrificação. A lubrificação você deve fazer periodicamente, certo? A lubrificação você deve fazer periodicamente. De que forma? Sempre você tem que estar observando o kit de relação da sua motocicleta. Porque uma vez, existem duas condições que você de imediato deve fazer a lubrificação. Primeiro, quando você rodar na chuva, certo? Rodou na chuva, já tem que fazer a lubrificação. E a outra é quando você lava a sua moto. Você também automaticamente tem que fazer a lubrificação, porque a água ela vai fazer a retirada de quase todo o lubrificante, certo? Esses dois itens. Agora, se você roda numa estrada que não tem asfalto, né? Estrada de barro, então vai ter uma tendência maior de acumular mais impurezas, certo? Então, não existe um tempo, uma quilometragem específica para você fazer essa inspeção. Vai depender muito do terreno que você anda, de que forma também você anda na sua moto. Tá, beleza. Então, agora, qual é o lubrificante que você deve usar? Você pode usar o próprio óleo do motor da sua motocicleta, certo? Mas tem que ser o óleo novo, não pode ser o óleo velho. E o óleo novo ele tem as suas propriedades lubrificantes. O usado já perdeu, tá certo? A gente passa o óleo que tira do motor aqui e passa ainda em excesso e depois está melando a motocicleta todinha. Como é que você vai fazer? Você vai lubrificar, certo? E depois com um pano. Ou você pode até umedecer um pano com óleo, umedecer e passar na corrente, certo? Você tem que deixar um mínimo de óleo possível aqui nessa região. Tá? Se você deixar em excesso, vai ficar pingando, vai melar a sua moto, vai pingar aqui no protetor de corrente, vai ficar aquela sujeira imensa, certo? Então, também não vai pegar e pegar por exemplo, uma bisnaga e sair espirrando óleo aqui. E quando a motocicleta começar a girar, vai jogar óleo para todo lado. Então, é por isso que às vezes acumula muita impureza nas correntes. Agora, preste atenção, nunca você deve passar graxa. Nunca deve passar graxa aqui, porque a graxa ela é uma pasta, né, que vai ficar, então ela vai ter uma maior dificuldade de sair do que o óleo, certo? Então ela vai ter também uma condição de atrair mais impurezas. Vai ser tipo uma cola, certo? A impureza bateu, ficou. Então o óleo, você passa, ele seca, depois passa, ele seca, você vai passar, depois ele vai secar de novo. A corrente não, vai ficar aquela porcaria velha lá. Um outro produto que você pode usar é esse lubrificante da Motul, tá? O C2. Em outro vídeo eu vou mostrar para você a aplicação, tá bom? Então, o que acontece? Quando aplica ele vai ficar tipo uma pasta aqui, melhor dizendo, vai ficar uma parte sólida, vai ficar tipo solidificado, certo? O que acontece? Isso quando a motocicleta estiver parada. Quando ela estiver em movimento, o atrito vai fazer com que ele mude de um estado sólido para um estado de maior viscosidade. E é nesse momento que ele vai lubrificar. E ele não vai reter as impurezas aqui, tá vendo? Tá certo? Ele deixa de reter, na verdade, muita impureza, certo? Fica uma pequena quantidade, mas ele passa muito mais tempo lubrificado e você não vai ter tanta dor de cabeça. Esse é o lubrificante que eu uso na corrente da minha moto. Agora, óleo de máquina, pode passar? Não, óleo de máquina não passa. Você não vai passar óleo de máquina, certo? O óleo de máquina, a viscosidade dele é muito baixa, não serve, óleo de máquina não serve.
Você já viu também algumas pessoas falarem que passa vela? Isso aqui não existe, cara. Não passa vela, isso não existe, entendeu? E muitos outros mitos também. Então, você vai usar o quê? O óleo do motor da sua moto, certo? O 20W50, ou você pode usar também um mais grosso, 90, certo? De câmbio de carro, aqui nessa região. Mas aquela condição, você passa e deixa ele úmido, deixa a corrente úmida, certo? Tira o excesso. Ou esse lubrificante aqui da motor. Tá ok? Então, se você tiver todo esse cuidado, sempre está observando todos esses itens que eu falei para você neste vídeo, você vai ter uma vida muito longa do seu kit de relação, certo? E você vai pilotar a sua motocicleta com maior prazer, porque você vai evitar toda aquele ringido, aquela batida, tá certo? Então, este aqui foi mais um super vídeo da Futuri Motos, a melhor escola de mecânica de motocicletas do Brasil. Não esquece, vai lá embaixo no link, lá tem o link do nosso site para você acessar e ter melhores informações do nosso treinamento, e você pode começar hoje, tá ok? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo.